कृष्णवंशा पूर्ण करे एकाग्रता महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सवितार कार्य श्री राधा जी के तत्व में राधा जी के तत्व पहले राजनी शक्ति के बारे में बताया। राजनी के साथ प्रेम और प्रवेश साथ महाभाव और महाभाव स्वरूप तैरूप गुरु मध्य राधिका सर्वाधिका महाभाव स्वरूप गुणीवती कैलाश उज्जैन मुनि ग्रंथों में प्रभु गोस्वामी का वर्णन करते हैं। सपक्ष विपक्ष दशपक्ष पक्ष चार पक्ष ये सपक्ष में राधा जी और विपक्ष में Então é explicado sobre os 4 tipos de golpe. O Sapaksha, Vipaksha, Tatastapaksha e Saritapaksha. Eu tô cansado de falar novamente. Quantas vezes eu falei que vocês não se lembram por quê? Swapaksha é o lado de irada. Vipaksha é o lado oposto a Saritapaksha. Pelo menos se lembra uma vez. Saritapaksha Shamalasaki. Tá falando. Tem que falar Shamala, não é Shama. Shamala. Shamala. Shama é o nome de materiálica, não é não é Shamasaki, é Shamala. Você tem que falar um nome apropriado, senão como é que você vai... Shamala. E quem vem na categoria de Tatasta? Sacas de Chandravali. São Saritapaksha. Não, desculpa. Vipaksha. Onde quer que o Harikata de Shamatrata que esteja sendo falado, a Tatasta é aquela que quando ela vem ao local onde o Harikata de Shamatrata está sendo falado, ela é neutra, aquele Harikata. Tatasta, na verdade, significa é algo que é temporário, não fixo. Porque na verdade você tem que escolher um lado. Você tem que entender esse ponto. Tatasta significa temporário. Não é aqui nem lá. Por quanto tempo você pode permanecer no meio? Na realidade, Tatasta não é uma categoria fixa. É uma categoria temporária.
Por isso que é dito que as jivas vêm de Tatasta. Tá, o que significa Tatasta? Tata significa as margens. Então, aonde se encontra o rio e a terra, o solo. Então, esse local é chamado de Tatasta, a margem. Então, quando o nível do rio aumenta, então aonde a margem se situa é diferente. Quando a margem do rio abaixa, aquele local que é chamado de margem, que é a conexão entre a terra e a água, também é um local diferente. Então, na realidade, é dito isso, que Tata, que a margem não é um local permanente. É um local que está sempre mudando, temporário. Da mesma forma, as sakas que vêm nessa categoria. Então, a gente tem Swapaksha, Vipaksha, Suhridipaksha e a quarta é Tatasta. Tatastas, sakis, elas permanecem nessa posição por numa condição temporária. Por exemplo, as sakis de Chandravali, elas vêm para ouvir o Harikatha de Shimatiralika. E elas estão ouvindo como Shiradika, né? Ela está ouvindo sobre as qualidades de Shiradika. Então elas vêm, se sentam ali. Então, quem quer que esteja falando, elas não se engajam naquele Harikatha, elas não fazem nenhuma pergunta, elas simplesmente permanecem ali sentadas. Elas não perguntam nada, não interagem. A gente está aqui sentado numa posição tatasta. A gente não está tomando nenhum lado nem o outro, também não está perguntando, então a gente está sentado de forma neutra. Então você não pode permanecer numa posição neutra por um tempo muito longo. Você tem que tomar um lado. Se vocês se lembram do que eu falo, eu sinto bem-aventurança ao falar Harikatha para vocês. Mas se vocês não se lembram do Harikatha que eu falo, eu não me sinto feliz, satisfeito. Então, Swapaksha, Vipaksha, Suhridipaksha e Tatastapaksha. Então, por exemplo, então quem vem na Tatasta Shakti, Palik, na realidade, elas se sentam no Harikatha onde o Harikatha está acontecendo e depois elas vão embora. Por exemplo, tem pessoas que vêm e elas cantam Harikatha enquanto elas cantam os santos nomes enquanto o Harikatha está acontecendo. Elas não têm nenhuma conexão íntima com aquele que está falando Harikatha. Não tem nada para pegar, nada para dar. Um provérbio em hindi. Então aí você se senta no fundo, está cantando os santos nomes enquanto a pessoa está falando Harikatha. Acaba que na realidade você não tá nem pegando nada, está entendendo uma ou duas palavras só do que o palestrante está dizendo. Então isso é estar numa posição neutra. Então no Ujjvala Nilamani está sendo expressado a perspectiva de Shimatiralika e de Chandravali. Radha e Chandravali, quem é melhor entre as duas? Shimatiralika é a melhor. Então você vai estar dizendo que entre as duas a melhor é Shimatiralika, porque ela é a deidade que preside Mahabhava. Shrimati Radharani
Shakasta. O que significa? Que o Mahabhava, essa condição suprema, só se manifesta em Shrimati Radhika e ninguém consegue superá-la. Madanakya Mahabhava. Madanakya Mahabhava não se manifesta em ninguém mais além de Shrimati Radhika. Mesmo as 8 sakhas de Shrimati Radhika, Lalita Vishaka, mesmo para elas não é possível manifestar completamente esse Madanakya Mahabhava. Elas não têm esse humor de Madanakya Mahabhava. Elas podem até o estágio de Mohan, mas não de Madanakya Mahabhava. Chandravali, ela não tem nem Mohanta. Ela não tem nem esse humor. Como é possível para ela se situar como alguém que é oposto a Shrimati Radhika? Então ontem foi explicado isso, que Lalita e Vishaka, elas de alguma forma elas são capazes de rivalizar com Shrimati Radhika, mas Lalita e Vishaka, elas não querem se tornarem rivais de Shrimati Radhika. Elas não querem ir para o lado oposto. Por isso Purnamasi Yogamaya está dizendo, pô, ninguém quer ficar do lado oposto. Então por isso Yogamaya, ela pergunta para Chandravali, ela na verdade solicita, por favor, que você então possa cumprir esse papel de estar do lado oposto de Shrimati Radhika. Então, para as jivas desse mundo existe o corpo material e dentro do corpo existe a alma. A alma de todo. Assim, em todo mundo existe essa diferença entre o corpo material e a alma. Mas no mundo espiritual não há diferença entre o corpo e a alma. Aqui como funciona? Aqui no mundo material nosso corpo é feito de 5 elementos grosseiros. E no mundo espiritual quantos elementos estão presentes? Como é feito o corpo de Krishna? 3. Quantos elementos no corpo de Shrimati Radhika no mundo espiritual? 10. Satchidananda. Satchidananda. Então, Satchit Ananda. Então, em Shrimati Radhika, apenas um tato está presente. Ananda. Entenda isso, que Shrimati Radhika ela é completamente Ananda. Eu estou explicando de forma fácil, mas ainda assim vocês não... Eu estou pedindo, por favor, entendam isso. Porque vocês têm impressões e sanskaras de vida passada, vocês não conseguem entender. Então, se alguém sabe tocar mridanga, você mostra uma forma de tocar para mridanga, então a pessoa rapidamente aprende como tocar aquilo. Mas tem uma pessoa que você vai mostrar como tocar mridanga várias vezes, a pessoa não vai conseguir aprender, porque ela não tem vidas passadas essa impressão. Então, você tem que criar essa impressão. Não esqueça. Não, se você esquecer novamente, se lembre. Então, você está dando uma doação para Gurudeva. Tudo que você ouve, você dá de volta. Você não dá dinheiro, não dá nada. Gurudeva, tudo que eu estou ouvindo de você, eu estou dando para você de volta, de hora de doação.
10 bananas. O que eu vou fazer com 10 bananas? Então o que eu faço? Imediatamente eu já dou essas bananas. Eu distribuo elas. Então vocês também são da mesma forma. Tudo que eu dou para vocês, tudo que vocês ouvem de mim, vocês automaticamente já me dão de volta. Então, tal guru, tal discípulo. Você está entendendo o meu ponto ou não? Mantenha essa doação com vocês. O que eu falei? O que você vai fazer com aquilo que você ouviu de Gurudeva? Mantenha com você, não devolva. Aqueles que ouvem o que eles devem fazer, eles devem manter aquilo no coração, tentando se lembrar novamente. Quando você tenta se lembrar novamente, então você pode manter isso no coração. Por isso que você tem que fazer anotações. Então fazer anotações é muito bom. O corpo de Krishna e o corpo de Radha. O corpo de Krishna tem 3 estátuas: Satchitananda, Satchitanandamaya Krishna. O corpo de Krishna é feito de 3 elementos: Satchitananda. Satchitananda. Lembra-se disso, Krishna, ele é Satchitananda. Bhagavatattva. Shrimati Radhika é a Hladini, a potência de prazer de Krishna. Shrimati Radhika, ela é a personificação do amor divino. É isso que preside, é isso que permeia o corpo de Shrimati Radhika. Essa bem-aventurança é a própria Shrimati Radhika. A Shrimati Radhika, ela é a potência de prazer. E através de Ananda, dessa bem-aventurança, Krishna saboreia a bem-aventurança e ele distribui isso a todos. Então, Brahma, um tato, Paramatma, 2 tatos. No Brasil. परमात्मा में दूर रहता है, सब चीज रहता है, सब और चित्त ज्ञान है, सब और चित्त Brahma. ब्रह्म में जो चित्त का है ज्ञान, वो तो अद्वैतवादी को है, ज्ञान ये ब्रह्म क्या है? किंतु ब्रह्म शब्द जो होता है उसकी सत्ता, भोज्य विचार और अद्वैतवादी विचार में वो लोग कहते हैं कि अद्वैतवादी लोग क्या कहते हैं? ब्रह्म क्या है? किंतु ब्रह्म जो चीज जो है, चीज होने से क्या वो तो ज्ञान होगा। Então, जो वस्तु की भी सत्ता है ज्ञान का, इसलिए कहा जाता है भगवान में जो वस्तु है
Paramatma e Bhagavan, cada deles tem o seu próprio. Entenda isso, ó, que Brahm, ele é feito de existência espiritual. Chit significa conhecimento espiritual. Chit significa conhecimento espiritual. Brahm, ele é feito de Sat, existência. Então, a gente tem esses três: Brahm, Paramatma e Bhagavan. Então, o que é Brahma? Jyotirmai Brahma, essa refulgência. No mundo espiritual não é necessário sol, porque a refulgência vem diretamente do corpo de Krishna. Mas ainda assim, o sol e a lua estão presentes lá. Quem é o sol e quem é a lua? É o próprio Krishna no mundo espiritual. Apenas para realizar os pastempos de forma apropriada, através dos... Só para poder acontecer os pastempos, o sol e a lua se manifestam lá. Por exemplo, de material que ela está andando. Não é possível que tenha escuridão no mundo espiritual. No mundo espiritual não tem escuridão. É completamente, eternamente iluminado a todo tempo. Se é eternamente iluminado, como é possível que tenha escuridão? Então essa escuridão que está presente lá, na verdade, é só para poder acontecer a lila. Por isso que a noite vem no mundo espiritual. Tem luas, estrelas, planetas, mas tudo é Krishna. A lua é Krishna, o sol é Krishna. Com a ajuda de Yogamaya, Krishna ele manifesta isso. Então no dia do Purnima no dia da lua cheia, ela vai se encontrar com Krishna. Chaitra Mas, Madhu Mas. Todas as quatro direções, tudo está iluminado, brilhando. Isso é o brilho dos raios da lua. É dito que Shimateralika, o corpo dela, emana muito brilho. Através disso, automaticamente as quatro direções se tornam-se iluminadas. Então a Shimateralika é como uma lua, uma grande lua andando. O corpo dela é tão belo e tão refulgente. Você parece como, não só como uma lua, não, é como se ela tem um brilho de bilhões e milhões de luas. Então o que acontece nesse momento? As sakis, elas passam um pouco de cânfora para reduzir esse efeito brilhante, para poder controlar esse brilho, essa refulgência do corpo de Shimateralika.
As Sakis passam cânfora no corpo de Shrimati Radhika. और द्वितीय स्कंद नस्ता राधा जी कैसे चल रही है Shrimati Radhika, como ela anda, स्कंद देशमन कान में हाथ रख करके ela coloca uma das suas mãos no ombro de uma de suas Sakis e assim ela vai andando. Shrimati Radhika, não sorria, elas dizem. Porque se você sorrir no meio da noite, porque elas falam isso porque os dentes de Shrimati Radhika são branquíssimos e brilhantes. É como se fossem várias luas. Então, logo acima dos dentes está a gengiva. A gengiva de Shrimati Radhika lembra o pôr do sol, essa cor rosada. Ela tem 32 dentes, então se parece com várias luas. Parece com o nascer do sol a gengiva. Quando ela sorri, automaticamente luz emana do sorriso da boca de Shrimati Radhika. Então como é que ao mesmo tempo você vai experienciar a luz da lua e do nascer do sol ao mesmo tempo? Satchit Ananda. Parece que Deus ele é chamado de Satchidananda porque ele tem esses três elementos. Então tem a deidade que preside cada uma dessas estátuas. Krishna é a deidade que preside Sambit Shakti, o conhecimento transcendental. Shrimati Radhika, ela é a personificação de Hladini Shakti. O que eu estou falando? Isso. Então a gente adora Shrimati Radhika, a gente adora Krishna. Qual o significado de fazer adoração e adorá-los? Isso significa que estamos orando pela misericórdia deles, para que possamos obter a misericórdia deles. Por isso a gente está fazendo adoração. Esse é o propósito. Fazer a adoração de Shri Guru, de Mahaprabhu, adoração do casal divino. No Ajnadipika, todo esse processo é explicado. Hladini sarancha tannam prem ananda chimay rup rasavakam. Premer param sar mahabhavayani sei mahabhav rupa pradata. Primeiro swarup Devo. Primeira Swarup. Ela é a personificação do amor. No mundo espiritual, não tem diferença entre o corpo e a alma. Shrimati Radhika, ela está absorta no amor por Krishna.
por dentro e por fora ela está absorta. Ela está absorta em Krishna. Onde que ela olha, ela está vendo Krishna. Shimatralika, o que é que ela veja? Ela vê Krishna em tudo, nada além disso, em todas as direções. Mai, essa palavra significa uma coisa é prachura. Maya pratya. Mai, nesse contexto, significa algo que é como se estivesse cheio de água. A água não está em todos os locais, mas essa palavra explica assim. Por isso que a gente fala Jala Mai, ou seja, aqui está cheio de água. Mai tem dois significados. Mai. Um é Mai significa como se fosse mais água, mais água, mais água. E Mai também significa está completamente absorto em algo que você está combinando. Tem dois significados em sânscrito. Quando a gente fala Mai, Prema Mai, Jnana Mai. Jnana Mai significa que, exceto por conhecimento, não existe mais nada. Prema Mai, exceto pelo amor, não há mais nada. Então, Shimatralika, ela é a personificação do amor divino. O exemplo vem. Muitos exemplos vêm. Por exemplo, se você fizer uma boneca de açúcar, qual a parte do boneco vai ser mais doce? A boca, o pé, a mão. Se você fizer uma boneca inteira de açúcar, de doce, porque o doce ou o açúcar vai estar por toda parte. A boneca inteira de açúcar, de puro açúcar. Da mesma forma, Shimatralika, os lotus feet da ponta do dedo do pé até tudo, o seu corpo todo, ele é completamente feito de bem-aventurança. O seu corpo é feito de bem-aventurança completamente. Mas a explicação também é dada aqui. Shimatralika, ela também é Satchidananda. A Atma é Satchidananda, Krishna é Satchidananda. Shimatralika também deve ser Satchidananda. Porque Deus, porque assim, Shimatralika, ela é uma potência de Krishna, então tudo que está presente em Krishna tem que estar presente nela também. Por exemplo, você pega água, você não entendeu, vou dar um outro exemplo. O fogo e a faísca. O fogo e a faísca. O fogo e a faísca, eles em proporções são diferentes, mas em qualidades são iguais. Numa pequena fagulha, numa pequena faísca,
Se ela cai no petróleo, ela toma a forma de um fogo gigantesco. Entende o que eu estou falando? Então, todo o seu potencial vai se manifestar nesse momento. Por que eu estou dizendo isso? Porque as coisas transcendentais, elas não são possíveis de se explicar dando exemplos materiais. Então ambos têm esse potencial. Um fogo grande e uma pequena faísca. Ambos têm o mesmo potencial. Então, o fogo tem a potência de queimar. Qual que é o dever do fogo? É queimar. Ele tem esse poder de queimar. Mas aqui, tem fogo aqui nessa madeira ou não? Qual é o dever do fogo? Queimar. Então, por que essa madeira não tá queimando agora? Porque tem que ter a potência de queimar. Essa potência ela tá ali presente, mas ela está presente de uma forma muito diminuta. Não consegue entender porque isso é uma coisa transcendental. Se você perguntar logicamente, eu vou te responder de forma lógica que o dever do fogo é queimar. Então por que a gente tem que colocar fogo externamente na madeira e não porque ela não está queimando por si só? Porque a madeira tem a potência o potencial da madeira de queimar está lá, mas de uma forma muito pequena. Se você pensa logicamente, não, de uma forma lógica, pensa só. Eu estou dizendo para vocês que existe fogo na madeira. Mas se o fogo está presente, é porque não está queimando. Sim, existe fogo na madeira, em qualquer madeira. Mas qual é o dever do fogo? Queimar. E porque não há a presença do fogo, então algo não se queima. Então o que eu estou exemplificando que a madeira, o que eu estou tentando dizer é que a madeira ela tem o potencial para queimar. A natureza da madeira é que ela pode ser queimada. Da mesma forma, na Shastra, esse sloka ele vem. Isso é como? São as escrituras que explicam as coisas através da lógica. Então uma pessoa está dizendo tem fogo dentro da madeira, uma madeira comum, madeira que não está pegando fogo. Uma pessoa diz tem fogo ali dentro, outra pessoa está dizendo não tem. Então, você tem fogo, então me mostra, então, numa madeira comum, como essa mesa que está na frente de Shila Gurudeva. Se você esfregar duas madeiras, o fogo sai. Quando você esfrega uma madeira contra a outra, dois gravetos, o fogo sai dali. Por quê? Porque o fogo estava ali, mas estava no estado imanifesto. Então, cada objeto tem a sua própria natureza. Então, se dentro da madeira há fogo, porque as madeiras não estão queimando? Qualquer madeira. Então, essas são as escrituras de lógica. Eles estabelecem, conseguem estabelecer as duas coisas, que o fogo está presente ali e o fogo não está presente ali. Então você acaba tendo dúvida. A escola nunca vai te dar a resposta perfeita. Tá lá. Aí você pergunta, mas como que tá lá? Se está presente lá, então quer dizer que ela tem que ter a mesma natureza do fogo. Se o fogo está presente dentro de todo tipo de madeira, então significa que todas as madeiras deveriam ter a natureza de queimar.
primeiramente, eles estabelecem uma conclusão, depois, através da lógica, eles quebram esse argumento com outro argumento, estabelecem uma outra conclusão. Isso se chama Nyaya Shastra, os argumentos lógicos. Shrimati Radhika, ela também é Satchidananda. Esse é o ponto, é isso que você tem que entender. Ela é Satchidananda. As divas também são Satchidananda ou não? As divas também são Satchidananda, mas a proporção é muito pequena. Enquanto em Deus, essa proporção ela está plenamente manifesta. Porque se as divas podem ser Satchidananda, então por que Shrimati Radhika não seria Satchidananda? Então Shrimati Radhika, vou dizer de novo, ela é Anandamaya, ela é feita completamente de bem-aventurança. Eu vou dizer isso milhares e milhares de vezes, mas vocês nunca vão conseguir entender. Shrimati Radhika, ela é Shakti Tattva. Ela é o poder e Krishna é o possuidor desse poder. Há nenhuma diferença entre os dois. Eles são não diferentes. Se eu continuar explicando esse tipo de lógica, a mente de vocês vai ficar confusa. Vocês vão ter um monte de dúvida. O que é Shaktiman? Shaktiman significa onde todo tipo de poder reside. Krishna tem poder infinito. Por exemplo, tem um dinheiro e a pessoa que possui o dinheiro. Então, se dessas duas palavras, Dana e Danavana. Dana significa dinheiro e Danavana significa a pessoa rica. Você não é a riqueza. Você é a pessoa que possui aquilo. São duas coisas diferentes, o dinheiro e a pessoa que possui dinheiro. A qualidade e a pessoa que detém aquela qualidade. Então, o sânscrito, essa palavra, essa palavra ela é usada Dana e Danavana. Dana, dinheiro, Danavana, a pessoa que possui dinheiro. Quem tem dinheiro a gente chama de Dani ou Danavan, ou seja, rico. Se você tem muito dinheiro, você naturalmente vai ter esse ego. Eu sou muito rico. Se você é muito belo, você vai ter esse ego naturalmente. Eu sou muito belo. Então, de acordo com o seu ego, diferentes atividades. Eu sou muito rico, eu sou muito belo. Shaktiman. Quando você possui algo, então essa palavra vem, Ban. Isso também causa um falso ego. Ahankara. Vem ou não? Certamente isso virá. Se você diz, eu sou pobre, isso também é um tipo de ego. Não tenho dinheiro, sou pobre. Você não tem dinheiro, por isso está dizendo eu sou pobre. Isso também é um tipo de ego. O ego, ele vem em todas as circunstâncias. De qualquer forma ele virá. No Javadharma é explicado isso. Leia o Javadharma. Srila Bhaktivinoda Thakur, ele explica todo tipo de tattva. Se você ler esse livro, você vai aprender tudo.
você saberá tudo. Aquele que tem dinheiro diz, Dhanava, eu sou rico. Aquele que não tem dinheiro vai dizer, eu sou pobre. Nidan significa Nidan. Nidan é alguém que não tem dinheiro. Nidan. Nidan é aquele que é pobre. Nidan. Então quando a pessoa morre, eles chamam a pessoa de Nidan, a pessoa que agora não tem nenhum dinheiro. Mesmo a pessoa mais rica do mundo, quando a pessoa morre, eles escrevem colocam essa nomenclatura na frente, Nidan. Nidan significa o quê? Sem dinheiro. Ou seja, se a pessoa que morreu, agora já não tem mais nenhum dinheiro. Ou seja, agora quem é rico são os filhos. Isso são apenas formas de você brincar com as palavras, nada além disso. Mas no mundo espiritual essas coisas não existem. Não tem nada lá no mundo espiritual, não há armadilhas ou trapaças ou armadilhas. Lá não existe internet. O que eu estou falando? Internet. Inter significa você entrar dentro de algo. Todo mundo está entrando na armadilha de Maya. Internet. É muito difícil você tirar alguém de lá. Internet's not working, você disse. Internet não está funcionando. Eu falo muito bom. Internet significa que você está caindo dentro da rede. Você está indo dentro, net é a rede de Maya. A gente foi no templo de Sita. O Pandita estava explicando. Hoje, nos dias de hoje, o Pandita estava falando. Todo mundo está absorto na internet. O Pujari lá do templo próximo de Ayodhya, ele estava explicando isso. Como as pessoas ficam absortas na internet. Todos vocês estão presos nessa internet. Objetos espirituais não é possível serem perfeitamente explicados através de exemplos materiais. Não há uma palavra material que possa exemplificar perfeitamente, fazer com que seja possível entender o que é um objeto espiritual. Não há nenhuma palavra no nosso vocabulário material para exemplificar algo espiritual. De material que ela é Prema Swarupa. Ela é a personificação do amor. Prema Swarupa Deha. O corpo dela é feito de prema. Então, para daí, fazendo esse ponto, vocês estão com um livro? Chaitanya Charitamrita em Hindi? O que está escrito aí no livro de vocês? Se você não abrir o livro e não ler, você não vai conseguir entender que nesse ponto que o Gurudev está explicando, ele está dizendo que o Chaitanya Charitamrita em Hindi está dando uma ênfase.
Então, no livro em Hindi do Chaitanya Charitamrita, Gurudeva está explicando que a palavra ela está entre parênteses. Então, Gurudeva está dizendo, se eles colocaram isso, é porque eles querem dar ênfase a essa palavra. O que está escrito em Hindi? Me diga. Então, quando o nome do que está sendo usado aqui, na verdade, não é aspas, não é aquele com dois, é só com, se eu não me engano, se chama apóstrofo. Se tiver alguém que entenda do português, por favor, puder colocar nos comentários. Porque aspas é aquele que possui dois de cada lado, né? Dois risquinhos no alto. E no livro, o Gurudeva está explicando, está sendo dado ênfase na palavra por usar esse que é um só, que eu acredito o nome ser apóstrofo. Como na palavra caixa d'água. Né? A gente tem no português. Apostrofe. Perfeito. Obrigado, Didi. Então o Gurudeva está dizendo isso, que a palavra está sendo... Está dando ênfase na palavra no livro. Por isso, então, o Gurudeva está dizendo, existe esse apóstrofe na palavra, porque significa que é necessário dar ênfase nessa palavra para a gente entender. Então, no mundo material existem 3 corpos. Então, a ênfase que estava sendo dada era na palavra Prema Sarup Dehi. Então, nesse mundo material existem 3 corpos: o corpo grosseiro, o corpo sutil e o corpo espiritual. O corpo espiritual ele está lá, mas ele está na forma de uma potência. Não está na forma manifesta. Mas com Deus não é dessa forma. A forma de Deus, o corpo, a alma, tudo é uma coisa, é só uma coisa. Não existe diferença entre Deus e o corpo de Deus. Então, Shrimadharani, que ela está completamente absorta no amor por Krishna, por isso ela é chamada de Sampurna Premamaya. Ela está completamente absorta no amor por Krishna. Como explica para vocês, Mai significa mais. Mai também significa completamente absorta, como Jalamaya. Eu falei para vocês esse exemplo. Jalamaya significa que está cheio de água, ou seja, tem muita água. Por exemplo, há um vilarejo Brahmani. Um vilarejo Brahmana. De um vilarejo de Brahmanas, a gente fala assim, aquele vilarejo é de Brahmanas, mas às vezes pode ser que 1 ou 2 pessoas que vivem ali não sejam Brahmanes. A maioria é Brahmana, por isso a gente dá esse nome de um vilarejo de Brahmanas, mas pode ser que pessoas que residam ali também. Então nas escrituras é explicado isso. Qual é a situação das escrituras? A gente não deve matar os Brahmanas. Não significa que você vai matar qualquer um que não seja um Brahmana. Então, na escritura está descrito, não se deve matar um Brahmana. Então, o que está querendo ser dito é que é um grande pecado matar um Brahmana, e não que você pode matar qualquer um que não for um Brahmana. Se você matar qualquer pessoa
Qualquer um que você mate, isso também é uma atividade pecaminosa. As pessoas falam, mas Deus criou tudo pra gente comer. Deus criou tudo pra gente comer. Deus, ele criou a vaca pra gente comer a vaca. Os muçulmanos, eles não comem porco, carne de porco, só de vaca. Então o Gurudev falou assim, mas e o porco também? Você tá querendo dizer que Deus criou a vaca para a gente comer, então, mas você não come porco e Deus criou o porco? Então, mais significa também que alguém que está completamente absorto. Então, material, o que isso significa? Exceto por Krishna, ela não vê nada mais. Por dentro ou por fora, ela está absorta em Krishna. E onde quer que ela veja, ela vê Krishna. Ela não vê nada além dele. Isso também é uma qualidade dos Mahabhagavatas. Onde quer que o Mahabhagavati olhe, o que ele vê é a sua deidade adorável. Eles não veem objetos materiais. Quando eles veem qualquer objeto material, estímulos transcendentais vêm em seus corações. Se eles veem uma montanha, que estímulo vem em seus corações? Giriraj Govardhana. E eles se absorvem no modo de Giriraj Govardhana. Se eles veem um pequeno rio fluindo, esse rio é Kalendi. Assim que eles veem qualquer rio, eles já se lembram de Vrindavana e de Yamuna. Esse estímulo vem no coração automaticamente. No coração de quem? De Mahabhagavata. Então, o devoto da mais alta classe é descrito nas escrituras o quê? Que, na verdade, o próprio Yamuna se manifesta diante deles. Quando eles têm esse estímulo no coração, o Yamuna diretamente se manifesta nos olhos. Não é necessário forçar, impor qualquer visão ou pensamento. Não existe imposição. Por exemplo, se eles veem uma montanha, o que você vai pensar? Essa é a Giriraj Govardhana. Por imposição você vai pensar isso. Mahabhagavata é um devoto da mais alta classe, mas diante de um devoto de alta classe, Giriraj Govardhana, ou Yamuna, etc., tudo isso se manifesta diretamente, não há necessidade de impor nada. Você impõe, você olha e você está falando assim, tá bom, essa montanha é Giriraj Govardhana. Então, quando você olha para uma montanha comum, porque você ouviu as glórias de Giriraj Govardhana, então você está impondo. Maharaj, olha essa montanha, parece Giriraj Govardhana. Então, se é Giriraj Govardhana, por que você está subindo nela, então? Você está falando que parece Giriraj Govardhana, por que você está subindo nela, então? Gurudeva, olha só, parece Giriraj Govardhana essa montanha. Então, vou falar, então por que você está em cima dessa montanha, então? Por que você está pisando em cima dela? Quando você vai para Vrindavana, você sobe nela. Então por que você está olhando para essa montanha falando que ela é Giriraj Govardhana? Maharaj, você também está certo. Isso é verdade ou não? Você está dizendo, Maharaj é Giriraj Govardhana. Ok, tá bom, muito bom. Mas por que você está pisando nela então? Por que você está em cima dela então? Se você pensa que é Giriraj Govardhana, então por que você está pisando em cima dela então? O que eu estou dizendo? Que para um devoto puro, para eles, o estímulo vem automaticamente. Sim, é verdade. Mas também
o que eles veem, na verdade, está se manifestando diretamente diante deles. Diretamente. Então, o devoto puro da mais alta classe, diante deles eles não precisam impor nada. Yogamaya, ela faz com que aquilo que eles estejam vendo, que se manifeste na forma real diante dos olhos deles. Na realidade, eles não veem objetos materiais. Eles não veem objetos materiais. Tudo que eles veem, a visão é transcendental. Staparjananadeke. O que significa? Que eles não veem nenhum objeto material. O ponto não é se os olhos deles estão abertos ou fechados, porque tudo está no coração deles. Porque em seus corações tudo está lá, eles não precisam nem abrir os olhos, eles têm o Darshan através do coração. Dessa forma eles dançam em êxtase e eles cantam os santos nomes. Às vezes eles riem, às vezes eles rolam no chão. Tão belo, tão estático, tão alto, de alta classe esse tipo de mundo. O que é dito aqui? Eu não vou a nenhum outro local exceto Vrindavan. Se eu sair daqui eu morrerei. Então, está completamente absoluto nos humores transcendentais. Isso não é algo que está sendo imposto. Radha Kundatata Kunja Kuntira Govardhana Parvata Jamunatira. Com a ajuda de Yogamaya, eles têm o Darshan na visão real das coisas transcendentais. Isso se manifesta de forma real diante deles. Então a gente diz o quê? Algumas pessoas dizem, Maharaj, eles veem uma mulher bela, estímulo vem no coração deles. Quando eles veem, então, tudo está conectado com a Lila. Quando eles veem uma mulher bela, eles pensam, é uma golpe. Quando eles veem uma mulher feia, a imagem o estímulo de Jatila e Kutila vem diante dos olhos deles. Ou seja, tudo que eles veem com seus olhos, estímulos vêm em seus corações. Você pensa que os devotos puros eles veem objetos materiais, mas não, eles não veem nada material. O exemplo é Shukadeva Goswami Pada, ele estava andando. Quem falou esse sloka? Sutta Goswami Pada. Ele disse na frente de Saunakadarishi. Quem é o orador e quem é o ouvinte? Sutta Goswami Pada é o narrador, o orador. Ele está expressando isso na frente de Saunakadarishi, as glórias do seu Gurudeva. Ele está dizendo no Srimad Bhagavatam, no primeiro canto, ele está presente lá. Eles perguntaram seis assuntos, 6 coisas. Saunakadarishi, eles perguntaram 6 coisas a Sutta Goswami Pada. Fizeram 6 perguntas. Quais são as 6 perguntas? Qual a meta última da diva, da alma? Como a alma pode ser feliz e satisfeita? Porque Krishna e Balarama, eles apareceram como filho de Devaki Vasudeva. Nos diga sobre as encarnações
de Krishna. Quinta é: quando Deus ele retornou à sua morada, onde o Dharma se abrigou. Então, a resposta para essas perguntas é todo o Srimad Bhagavatam. Então, para responder essas perguntas, Sutta Goswami ele disse: o que eu ouvi do meu Gurudeva diretamente, assim como eu ouvi, eu expressarei. Eu não vou adicionar nada do que eu não vou dizer nada além do que eu ouvi. Eu não vou adicionar nenhuma palavra. Quando Parikshit Maharaj estava prestes a morrer porque ele havia recebido uma maldição de Urishi, ele naquele momento, Parikshit Maharaj convidou todos os rishis. E naquele momento Shukadeva Goswami Pada entrou. E aí, o Harikatha, que naquele dia, naquela ocasião, Shukadeva Goswami Pada ele expressou: eu expressarei para vocês. Essa é a qualidade do discípulo. Eles não falam nada por si só. O que eu ouvi do meu Gurudeva, da mesma forma eu falarei. Então, qual é esse kata que vem? Está vendo que ele está explicando sobre as glórias de Shukadeva Goswami Pada. Essa é a qualidade de um sadhu. Ele é completamente desapegado desse mundo material. Assim como vocês, né? Vocês todos abandonaram seus deveres domésticos, vocês estão aqui todo mundo sentado vendo Harikatha. Isso é bom ou não? Você tem que entender a palavra do sadhu. Aqui tem esse provérbio. Não está lá, mas Ihapani Nehi Hai. A linguagem hindi é muito engraçada. Eu acho engraçada. Pani Hai, ou seja, a água está aqui. Pani Hai, a água está aqui. Ok, eu acredito nisso. A próxima sentença: Ihapani Nehi Hai. Nehi Hai. É um pouco difícil explicar. Agora eu estou explicando uma coisa da gramática hindi. Que a palavra ré, ela representa está aqui. O que está usando essa palavra ré, que representa quando algo está lá? Quando você fala nem ré, não está, que no português não é compatível da mesma forma. Mas basicamente como se fosse algo contraditório. Você está dizendo que não está lá, mas soa também como se estivesse lá. Como se você estivesse dizendo: aqui não tem água, mas aqui tem água ao mesmo tempo. Por que você está usando essa palavra ré? Ré significa estar aqui, que está presente. Então o hindi é engraçado. Então,
Radhika, tudo que ela vê, ela tem um estímulo de Krishna. Krishna Premamai Radha, Radha Premamai Hari. Shrimati Radhika está absorto no amor por Krishna e Krishna no amor por Radha. Então aonde está a Radha, onde a Radha Krishna, onde é Krishna Radha, Premamai Radha, Premamai Krishna. Krishna nunca deixa Shrimati Radhika e Radha nunca deixa Krishna. Eles nunca vão distante um do outro. Aonde a Radha, Krishna certamente estará lá. Às vezes de forma manifesta, às vezes de forma imanifesta. Susamida Dasha. O que significa isso? Isso é a respeito de realização. Quando você fizer bhajan, automaticamente você vai realizar isso no seu coração. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está tentando entender isso. Como? Através da mente material. A gente está usando a nossa mente para tentar entender isso. Através das escrituras. Está tentando ou não? Senão vai ficar. A gente está o quê? A gente está batendo a cabeça na parede para tentar entender isso. Senão vai fazer o quê? Vai ficar perdendo tempo? Porque a mente tem que estar engajada em algum local. Ela não tem como ficar parada. Ela tem que ser engajada em alguma coisa. Então você tem que engajar somente na filosofia. Mas no mundo espiritual isso não é necessário, porque lá tudo é natural. Mas esse sloka então está explicando isso. Mesmo que eu fale 10.000 vezes, você não vai entender. Às vezes eu falo por 3 horas. Aí eu falo, o que você entendeu? Nada. Por 3 horas eu ouvi o seu Harikatha e eu não ouvi nada, não entendi nada. Através da mente você não consegue entender isso. Através do conhecimento você não pode entender isso. Você pode estudar o que você quiser, quanto você quiser. Você pode estudar todas as escrituras, mas ainda assim você não irá entender. As pessoas que têm conhecimento, elas ficam ou seja, elas estão falando e demonstrando que elas têm conhecimento, mas na verdade elas não têm nenhuma realização. Quando elas tiverem realização, elas não vão ficar orgulhosas desse conhecimento. Então quando você coloca o puri no óleo, então quando o puri cozinhou, ele para de fazer o som no óleo, quando ele terminou de fritar. Mas enquanto ele está fritando ali no óleo, ele fica fazendo o som de som de coisa fritando, né? Puri, quando você joga ele no óleo fervendo, ele começa a girar. Ele está fazendo som girando assim. Ele faz um som e ele fica girando no óleo fervendo. O que isso significa? O ego, eu sou grande. Ele fica girando enquanto está fazendo no óleo, fritando. Ele está girando, ele aumenta de tamanho, né? Esse puri. E
ele fica pra lá e pra cá girando e fazendo esse um bu, 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 bu. O que isso significa? Significa que você está orgulhoso. Aí quando ele termina de fritar, ele para de fazer barulho e para de ficar girando, se movendo. Então, como é que a gente vai receber a misericórdia de Deus? Não é através do conhecimento. O processo é Shukadeva Goswami Pada, ele disse, Shukadeva Goswami Pada disse para Parikshit Maharaj: olha só, eu estou te falando Sarikata, expliquei sobre tantos reis, eu falei para você sobre grandes reis altruístas, doadores, eu falei o nome de muitas e muitas pessoas, eu expliquei até 15 pessoas para cima e para cima na sua dinastia. Então na Lila eu expliquei, tem essa personalidade, né, para explicar os pastempos. A Shukadeva Goswami Pada estava falando para Parikshit Maharaj, para poder explicar para você os pastempos. Eu fui falando até mesmo o avô, o bisavô, o tataravô, etc., na dinastia dessas personalidades. Se você ficar tentando aprender o nome de todo mundo que está no Srimad Bhagavatam, você vai esquecer até o seu próprio nome. É tanto nome que você vai esquecer até o seu próprio nome. Você fala assim: Gurudev, eu não lembro mais meu nome. Mas se lembre apenas de um nome, os nomes de Deus. Hare Krishna. Às vezes é bom fazer alguma brincadeira no meio do Harikatha. Então, no fim, se você se lembrar apenas do nome de Deus, mesmo depois de você se esforçar a vida inteira, ainda assim é difícil você se lembrar do nome de Deus na hora da morte. Tudo isso que a gente está fazendo agora, toda essa prática, qual é a meta? A meta é que no fim de nossa vida, no nosso último suspiro, a gente possa se lembrar do nome de Deus. Porque esse nome, ele é Chintamani. Através do Sadhana Bhajana, quando o devoto ele alcança um estágio elevado, então ele não fala mais nada. Ele fica simplesmente absorto em cantar os santos nomes. Isso acontece quando ele alcança o estágio mais elevado. Samadhi, está completamente absorto. Automaticamente as leis de Deus se manifestam na mente dessa personalidade. Sabendo que ele está sentado, não está falando nada, mas por dentro, ele está completamente dentro das lilas, absorto em se lembrar dos passatempos. O Ekadasi Bhava, os 11 humores, Panchadasha, o que é isso? Shravanadasha, Smaradhanasha, Apanadasha, Bhavanadasha, Premadasha, Prema Sampatidasha, são 5 dashas. Então alcança Ekadasi Bhava, o nome, as qualidades, os passatempos, tudo se combina. Eles não sabem nada a respeito do seu próprio corpo. O que está acontecendo, acontece. Eles não se importam com nada. Eles são simplesmente absortos.
na realidade espiritual, assim como Srivasacharya. Srinivasacharya. Uma vez ele estava sentado por 7 dias. Ele estava sentado no mesmo local. E os seus olhos estavam semi-abertos. Então, alguns pensaram, nossa, ele morreu. No meio tempo, Narottam Das Thakur ele veio. Narottam Das Thakur ele viu. Não. Ele está em Samadhi, ele está absorto. Por 7 dias ele ficou sentado no local, com os olhos entreabertos. Narottam Das Thakur ele disse: Shami Ramachandra, o discípulo Srinivasacharya, ele tinha um discípulo. Narottam Das Thakur ele teve a associação de Ramachandra. Ele está chamando, pedindo pela associação de Ramachandra nesse Kirtana. Então ele disse: vá lá. Então o que eles fizeram? Ramachandra se sentou na frente de Srivasacharya. Ele disse: olha só, enquanto eu não voltar, não toquem nem no meu corpo, nem no corpo de Gurudeva. Então Guru e discípulos estavam sentados um na frente do outro. E em suas formas espirituais, onde eles estavam? Eles estavam no Goloka Vrindavana eterna. E eles viram as margens do Jamuna. Ele viu o seu Parangurudeva. Quem era o seu Parangurudeva? Jiva Goswami Pada. Então ele viu o seu Gurudeva, o seu Param Gurudeva. E ele viu todas as sacas de Shimatralika, todos estavam tomando banho no Jamuna. Ramachandra viu o seu Gurudeva, e o Guru do seu Gurudeva. Gurudeva, o que você está fazendo aqui? Então ele disse, o Guru dele disse: olha só, hoje Shimatralika, ela foi se banhando de Jamuna com as sacas. E o seu brinco de nariz, ele sumiu. Nesse meio tempo ele caiu. Ela não pode voltar para casa. Eles vão até mesmo bater em Shimatralika se ela voltar para casa sem o seu brinco de nariz. Elas vão falar: onde está essa joia cara que você usa no seu nariz? Então Shimatralika estava chorando: eu não tenho como voltar sem essa joia. Então a Lila estava acontecendo dessa forma. Todas as sacas, Lalita Vishak, todas as sacas estavam dentro do Jamuna, do lado de fora do Jamuna, procurando. Onde está? A gente pensa, a gente vai comprar outra e tal, mas não, na verdade não é assim. Shimatralika, ela estava procurando. Nesse meio tempo, Ramachandra, ele pulou dentro do rio Jamuna, e o que ele viu? Que lá no fundo havia um lótus. Não estava do lado de fora, estava do lado de dentro. E o lótus tinha 2 folhas, ou 2 pétalas, na verdade. 2 pétalas. Ele não tinha crescido apropriadamente. E no meio das 2 pétalas estava o brinco de nariz de Shimatralika. Estava travado ali, ou estava preso ali no meio. Então Ramachandra deu para Srinivasacharya. Srinivasacharya deu para o seu Gurudeva, Gopalapata Goswami, Gurunamanjari. E ele deu para Rupamanjari. Rupamanjari deu para Lalita, e Lalita deu
A própria foi e colocou no nariz de Shimateralika. Então, Guru e discípulo, ambos retornaram. Bela esse passatempo, sim ou não? Coisas transcendentais a gente compreende através de realização. Quando Deus, pela sua misericórdia, Ele se manifesta no coração do devoto, quando Ele vai se manifestar? Essa é uma pergunta também. Quando a gente ficar livre de ira e luxúria desse mundo material, então Ele vai se manifestar. Entende o meu ponto? Não tem nada além disso. O que os outros estão fazendo, eles nem veem isso. Eles apenas veem qualidades nos outros. Antes a gente está tentando encontrar o que é falha nos outros. O que a gente vê? A gente vê falha nos outros. A gente não consegue ver a própria falha. Essa é a nossa falha. A gente não vê a nossa própria falha. A gente tem que ver a nossa própria falha. Mas essa é a nossa qualidade hoje, atualmente. No momento, a nossa qualidade... Qual a qualidade especial que você tem? Ver falha nos outros. E minha qualidade qual é? Ver falha nos outros. Essa é a minha qualidade. E eles não conseguem ver a sua própria falha. Então, no dia que ela começar a analisar as suas próprias falhas, ela não verá falha nos outros. Quando a gente começar a realizar as nossas falhas, a falha dos outros, a gente vai ver como qualidade. Para Guru Maharaj, Shila Bhakti Pragna Kesha Goswami Maharaj. Meu Gurudeva, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ele é um Mahabhagavata. Ele me viu e ficou muito, muito feliz. Ele sorriu. Por quê? Por que ele ficou feliz quando ele me viu? As falhas do meu coração são como uma montanha. E quando ele viu essa montanha de falhas, um estímulo veio no coração dele. No meu coração existe uma montanha de falhas. E Gurudeva, vendo isso, ele ficou feliz. Por quê? Porque ele disse, essa é a Giridhara Govardhana. Porém, Gurudeva escreveu isso. Shila Bhakti Pragna Kesha Goswami Maharaj. Uma vez ele escreveu isso. Ele estava num aparecimento ou desaparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, ele estava explicando isso. O meu Gurudeva, ele ficava feliz quando ele me via. As pessoas falam, é porque você vê o Gurudeva, por isso que ele está feliz de te ver. Não. O meu Gurudeva é um devoto da mais alta classe. E sempre que ele me vê, ele fica feliz. Por quê? Porque no meu coração existe uma montanha gigantesca de falhas.
Quando o Prabhupada vê essa montanha, e automaticamente o estímulo vem no seu coração de Giriraj Govardhana. Você pode fazer isso, você pode também agir dessa forma, quando você puder, isso vai ser muito bom. Toda a sujeira do meu coração, toda a sujeira fluindo no meu coração, assim como o rio. Quando o Gurudeva viu isso, ele pensou, é o Jamuna que está fluindo. Esse estímulo veio no coração dele. Essa é a humildade de quem diz Srila Bhakti Pragyana Kesha Goswami Maharaj. Ele disse isso, que ele queria estabelecer as glórias do seu Gurudeva. Meu Gurudeva, ele é um devoto da mais alta classe. Existe alguém nesse mundo que é dessa forma? Tudo que ele vê, o estímulo vem em seu coração automaticamente. Srimati Radhika, onde que ela vê Krishna, Krishna, Krishna. Fora. Todos os lugares. Então, novamente é explicado de outra forma a forma de Srimati Radhika. A forma de Srimati Radhika é Mahabhava Chintamani. Ela é a personificação da joia do Mahabhava. A forma de Srimati Radhika com uma joia especial. O que isso significa? Ela satisfaz todos os desejos de Krishna de todas as formas. Srimati Radhika Krishna é capaz de Srimati Radhika é capaz de somente por ela mesma ela satisfazer Krishna, mas ainda assim ela se expande em diferentes formas. Uma esposa casta, ela serve o seu esposo de todas as formas, no humor de serva, de um amigo, de parental, né, como pai e mãe. Assim como Hanuman. Então esses exemplos são dados dessa forma. Como a amiga, ela está conversando, discutindo. Assim como o Subhalashidama, eles brincam, às vezes brincam assim de luta. Da mesma forma, uma esposa casta, às vezes ela briga com o seu esposo, castiga, né, dá uma dura. Às vezes ela briga e às vezes ela briga. Vatsalya é o amor parental.
Então, assim como um bebê, a esposa às vezes cuida do esposo como um bebê. Às vezes ele não quer tomar um remédio, mas a esposa dá a força. Assim como quando você tem que dar um remédio para uma criança pequena. E através do amor e afeição ela dá medicina. Em Madhurya Rasa, como ela serve? O que significa? Por exemplo, uma esposa casta, com todos os seus amores, ela serve o seu esposo. Da mesma forma, a Srimati Radhika, ela, em todas as raças, ela satisfaz Krishna. Eu estou dando um exemplo material, que talvez, para que você talvez possa compreender. Não pense que eu estou tomando um lado só, que só um serve o outro. Não, ambos têm que servir um outro. Servem um outro. Estou falando só um lado serve. Não, é como Sita e Ram. Sita serve Ram, Ram serve Sita. Ambos os lados devem ser bons. Que a esposa é como Sita e o esposo vai ser como Ravana. Não. Ambos têm que ser mesmo. Como Sita e Ram. Eu não estou tomando um lado só de um, não, que um só. Eu não estou me envolvendo nos seus assuntos familiares. Se o esposo é como o Ram, a esposa deve ser como Sita. Se a esposa é como Sita, o esposo deve ser como Ram. Ambos devem estar no mesmo nível. Você não tem como bater palma só com uma mão. Às vezes a palma ela é gentil. Estou batendo quando ela bate suave, então no ritmo, então a palma ela é prazerosa. Mahaprabhu ensinou isso. Ele disse para todos: não precisa de cartelas. Os avós falavam: Mahaprabhu, a gente é pobre, como é que a gente vai comprar cartela? A gente não tem dinheiro para comprar cartela. Na Navadvipa tem muitas pessoas pobres. Mahaprabhu lhe dizia: Mahaprabhu, como é que a gente vai fazer Sankirtana? A gente não tem cartala. Bolo também. A gente não tem mridanga. Mahaprabhu disse o quê? Batam palmas. Ele ensinou todo mundo como bater palma. Toquem no ritmo, assim, bate palma no ritmo, bata palma da forma apropriada. Então bater palma também é uma arte. Tocar cartalas também é uma arte. Se o cartalo está fora do tempo, então todo o ritmo vai ser destruído. Então esse mundo assim, todos também devem se mover no ritmo apropriado. Tem diferentes tipos de métricas, diferentes tipos de ritmos, diferentes tipos de ritmo. Então se você tem que seguir um ritmo, eu não estou tomando o lado de ninguém, estou falando se ambos, o Gurudev está fazendo uma referência ao casal. Se ambos estão se ambos estão fluindo no mesmo ritmo, então a sua vida familiar vai ser boa. Mas se o esposo está fluindo para um ritmo, ou seja, está fluindo para um lado, a esposa está fluindo para o outro, então a sua vida familiar vai ser um grande problema. Então a vida familiar vai ser boa quando ambos fluem no mesmo ritmo. Se ambos forem completamente unidirecionados a Krishna. Então, você tem que ter Krishna como centro na sua vida familiar. O esposo e a esposa têm que ter Krishna como centro.
Radha não vê nada além de Krishna e Krishna não vê nada além de Radha. Às vezes ele vai até Chandravali. Não. Ele não vai. Ah, você está falando que Krishna vai até Chandravali. Na realidade, não. Ele não vai a nenhum lugar além de Radha. Radha Premamai, Krishna Premamai. Radha não vê nada além de Krishna, Krishna não vê nada além de Radha. Essa palavra Premamai vem aqui, está presente, aparece aqui no texto. Shrimateralika, ela satisfaz todos os desejos de Krishna. Qual é o significado? Quem é Chandravali? Quem é Lalita, Vishaka? Quem são elas? Elas são diferentes manifestações de Shrimateralika para simplesmente aumentar as doçuras do passatempo. Tatua. Radha tem muitas variedades para satisfazer Krishna. Para satisfazer Krishna, ela assume várias formas. Chandravali é uma dessas formas. Sem muitas e muitas golpes, a raça não estaria completa. Krishna não ficaria satisfeito. Shrimateralika, ela realizou isso. Então, para satisfazer Krishna, Shrimateralika, ela manifesta-se em muitas golpes. Infinitas golpes. Então, uma concepção é a respeito de Tattva e outra de raça. Tattva Vichara, Rasa Vichara. Quem é Lalita Vishaka? Elas são diferentes manifestações, humores de Shrimateralika. Lalita Devi, ela é uma Mullalita. O Mullalita se manifesta na forma de Lalita. O humor Vishaka se manifesta na forma de Vishaka. Quem é Rupamandi? Rupamandi é quem é diretamente a manifestação de Shrimateralika. O único ponto é como satisfazer a Krishna, nada além disso. Como satisfazer a Krishna. Esse é o único pensamento na mente de Shrimateralika. Como satisfazer Krishna, como satisfazer Krishna. Assim como a mãe, dia e noite, ela pensa como satisfazer o filho. Como? Ela já está velha. Ela já está prestes a morrer, mas ela ainda continua pensando no seu filho. Talvez o filho esteja preocupado com a mãe ou não, esse é outro ponto. Mas a mãe está sempre pensando na sua criança. Ela pode esquecer de qualquer outro, mas a mãe não pode esquecer do seu filho. Krishna deixou Vrindavan e ele foi para Mathura. E mãe Yashoda, ela chorava sentindo dores de separação de Krishna. Mãe Yashoda, ela chorava tanto, se lembrando de Krishna. Ela chorou tanto que os seus olhos ficaram cegos. Ela ficou como uma mulher louca. Jiva Goswami explicou isso. Um dia pela manhã, na verdade, à meia-noite, ela pegou um pouco de roupa, ela pegou um pouco de roupa de Krishna e colocou debaixo dos seus braços, e ela falou, e saiu no meio da madrugada. Todo mundo falou, para onde você está indo? E ela disse, eu estou indo para Mathura. Ela pegou um pouquinho de roupa de Krishna e fez isso, colocou debaixo do seu braço, estava indo em direção à Mathura. Eu estou indo trocar Krishna, estou indo vestir Krishna. Não, Deva, que ela está servindo Krishna. Mas mãe Yashoda, ela disse o quê? Deva, que eu me torno serva de Deva, que não tem importância, mas eu vou servir o meu Gopala de uma forma ou de outra. Ela estava completamente absorta em separação. Ela estava
estava assim preparada para realmente para se tornar uma serva de Deva aqui. Dessa forma, a mãe Yashoda, ela desmaiou. Dessa forma, quando o Kudava ele veio em Braja, ele falou com Nanda Maharaj, mas ele não falou uma palavra para a mãe Yashoda. Mãe Yashoda, ela estava sofrendo a separação do pequeno Krishna, chorando como uma mulher louca. Eu estou dando esse exemplo porque nesse mundo material, esse exemplo vem. Se você vai até Deus, Deus ele vai perguntar para você: qual a coisa mais bela que você viu na Terra? Qual a coisa mais bela que você viu na Terra? Quando você alcançar, quando você chegar até Deus, ele vai perguntar isso para você. Pensa, só pensa. Qual é a coisa mais bela que você viu na Terra? Algumas pessoas não podem dizer: ah, eu vi isso, eu vi aquilo. Eu vi uma rosa muito bela. Outras podem dizer o quê? Rasagul. Você falou Gurudeva. O que você está vendo, Gurudeva? Você está vendo em Gurudeva uma barbona grande. Cada um tem a sua perspectiva. Mas qual é a coisa mais bela? Prabhu, a coisa mais bela que eu testemunhei nesse mundo, o amor da mãe. Além do amor da mãe, não existe mais nada que seja belo nesse mundo. A coisa mais bela nesse mundo é a mãe. A mãe. Quando a gente nasceu, a gente abriu os nossos olhos e a gente viu a nossa mãe. Isso é verdade ou não? Tudo que eu vi nesse mundo é completamente inútil, todos são enganadores. Todo mundo são enganadores, exceto pela mãe. A mãe e a mãe, exceto pela mãe, o resto são todos enganadores. Quem vai se lembrar de você? Quem vai cuidar de você? Exceto pela mãe, ninguém mais vai se lembrar de você. E aqueles que se lembram de você, ainda assim eles têm um desejo egoísta, por isso eles se lembram de você. Eles têm o seu interesse próprio. Mas a mãe, o amor da mãe, não existe em nenhum outro local mais. A existência material é completamente altruísta. É o que está escrito na escritura, eu estou explicando para vocês. Quando você se encontrar com Deus e ele vai perguntar o que você viu de mais belo no mundo material, então você vai dizer o amor da mãe, ou a mãe. Bola Vrindavana Bihari Lal aqui. Isso também é Bhagavatam Katha que a gente está falando de manhã e de noite. Aqueles que querem ouvir, venham. Nem todo mundo quer vir, né? Todos querem vir. Eu falei Harikatha por quase 2 horas, mas de noite eu não tenho quase 2 horas para falar.